Estamos aqui diretamente de Florianópolis para gravar um podcast muito bacana, minicast. Hoje um assunto o qual eu tenho pouco ou nenhum entendimento, mas quero aprender alguma coisinha. Estou com Marcela Graziano. Marcela, antes de eu falar qualquer coisa, te apresente para o pessoal para entender quem é você, o que a gente está fazendo aqui, por favor. Tá. Bom, sou Marcela Graziano, eu crio conteúdo no Instagram, principalmente, sobre bolsas de luxo. Bolsas de luxo. Então, acho que tem dois temas aí muito interessantes da gente separar, tanto o universo de bolsas quanto o universo do luxo. E eu acho que a minha primeira dúvida é, falando de luxo, a gente está indo agora justamente para a Terra, né, onde todo esse conceito nasce. A França, acho que junto com a Itália, são as duas referências de bolsa, Os berços. são os berços. E aí eu queria entender um pouquinho o que é que tu dirias que são atributos para uma marca dizer que ela é de luxo, de fato? Assim, o que é que traz isso para a marca? Certo. Bom, existe uma bibliografia, né, que define o que é uma marca de luxo ou não. Mas é importante dizer que não existe um selo de luxo. Né, por exemplo, quando a gente fala que uma marca é de alta costura, existe um selo, ela Perfeito. precisa cumprir diversos atributos para ser considerada uma marca de, ah, de alta costura, diferente do luxo, isso não existe, isso está muito na percepção das pessoas. Mas existe alguns critérios que essas marcas elas precisam, cumprir. Então, ter um savoir-faire, que é o saber fazer. Então todas essas marcas, elas precisam ter uma tradição em saber fazer alguma coisa. Então, por exemplo, quando a gente fala de Hermès, o savoir-faire da Hermès é a marroquinaria, que é o couro, é a bolsa. Quando a gente fala de Louis Vuitton, a gente tem os baús. Quando a gente tem a Chanel, a gente tem a própria costura, porque a Chanel, apesar de ser muito conhecida por bolsa, ela nasce como uma costureira, Perfeito. né. Então, esse savoir-faire é uma coisa muito importante, a tradição, o preço é um atributo muito importante. O preço de um item de uma marca de luxo, ele precisa estar totalmente dissociado do preço do produto em si. Então, eu não posso ter uma marca de luxo que vende uma bolsa, por exemplo, a R$ 2.000, porque isso é um preço comum. Então, uma bolsa de R$ 20.000, a gente pode, começar a pensar se ela é de luxo ou não. Só que daí tem um detalhe, o preço sozinho não define se uma marca é de luxo ou Perfeito. não. Então, tem todos esses atributos, né. E quando a gente fala, você falou bastante sobre o produto, mas eu imagino que a relação da marca, e aí eu vou tentar dividir aqui em dois atributos até meio intangíveis, mas a presença da marca, a reputação dela, eu imagino que seja uma característica, falando de Chanel, por exemplo. Aham. E a outra questão, o que é um atendimento de luxo também? Eu acho que até, Uhum. eu imagino que seja bastante relevante, mas como é que você enxerga essas duas questões também, por Aham. favor? Então, uma das características que se fala muito num produto de luxo é que o produto de luxo ele precisa ter um marcador social. Isso não necessariamente vai ser esse marcador não necessariamente é status, mas ele marca a pessoa com as características daquela marca. Então isso é muito importante. É por isso que quando a gente vê uma pessoa usando a Hermès, a gente já coloca essa pessoa num determinado grupo. Qual foi a segunda pergunta? A questão da Do reputação da marca e atendimento. o Ah, tá. atendimento, é. Então, o atendimento de luxo, acho que se a gente tivesse que definir o atendimento de uma marca de luxo em uma palavra, seria a experiência. Essa é a grande diferença que existe entre o mercado de luxo e o mercado de varejo tradicional. Outra palavra muito importante no mercado de luxo é a personalização. Uhum. O mercado de luxo, ele precisa ser personalizado, ele é Sim, nível de produto e nível de atendimento. de De atendimento. atendimento, E, entendi. assim, claro que não é para qualquer pessoa. Então, por exemplo, se tu vai entrar uma primeira vez numa Louis Vuitton e tu vai fazer uma compra de uma bolsa,
muito dificilmente tu vai ter um atendimento personalizado, porque primeiro que a marca não tem nem histórico, ela não tem nem como personalizar alguma Não coisa, tem né, CRM ali. não tem nada. Mas à medida que tu começa a se relacionar com a marca, é papel do teu SEI, que é o vendedor, tá fazendo uma tradução, conhecer os teus gostos, saber quem que tu é, saber que quando chega um produto, ele faz sentido para ti. Em outros níveis, por exemplo, na Hermès, eles já conseguem, inclusive, fazer pedido de produto sabendo que aquela cliente vai gostar, e quando aquele produto chega, fala com a cliente. Então, eh, de novo, esse atendimento não está disponível para qualquer pessoa que consome Perfeito. luxo, mas ele é necessário quando a gente fala de pessoas que consomem 500 mil reais, 1 milhão de reais por mês em uma maison como essa. Que existe. Que existe, existe. Eu Existe. já fiz visitas, eu comentei contigo, né, na Fashion File, Louis Vuitton fechada, a gente já recebeu também, bem Ah, legal. interessante. E é muito interessante ver esse outro universo, e na Louis Vuitton até o universo de marca, né? Uhum. Como a gente conheceu a operação da chocolateria, que foi Uhum. bem interessante, do restaurante, que eu não cheguei aí, inclusive, algumas pessoas do grupo foram, e da loja como um todo, e de como, inclusive, os diretores transitam a loja, é legal. E a modernização do luxo? Eu falei da Louis Vuitton, eu esqueci o nome do rapper agora, do cantor, que era um dos diretores criativos recentemente da Louis Vuitton. O Pharrell. O Pharrell, isso, Aham. desculpa. E foi um certo conflito pra mim, porque ele inclusive comentou, o rapaz que nos atendeu, de como o Pharrell andava de skate dentro da loja. E aí aquilo foi pra mim, tipo, tá, eu não esperava isso de uma marca de luxo. Existe uma modernização do luxo? Em que ponto isso tá acontecendo, em que ponto não está? Existe também, imagino, um protecionismo. Como é que você Uhum. enxerga isso? Então, isso é muito engraçado, né, porque as pessoas elas têm uma visão do mercado de luxo como se ele fosse um mercado careta. Uhum. Eu acho que quando tu fala isso, tipo: "Nossa, que estranho um diretor criativo andando de skate dentro da loja", é porque tu imaginava uma pessoa, super engomadinha, toda certinha andando na loja. E as marcas de luxo, elas têm uma relação muito forte com a cultura, com a própria cultura das ruas, é muito comum a gente ver. Então, não é uma coisa que está acontecendo agora, mas as pessoas têm esse choque. A própria Louis Vuitton, por exemplo, uma das embaixadoras da Louis Vuitton é a Raíssa Leal, que é Legal, skatista. legal. Então a Hermès, se a gente entra no site da Hermès, por exemplo, e na própria loja, a Hermès ela não é uma marca careta. A última campanha da Hermès que eles fizeram, não sei se foi a última, mas uma das mais recentes, era só com cachorros. Tá. Então assim, uma coisa super divertida. Lógico que com muito bom gosto, né, assim, aquela estética impecável, mas eram cachorros, era uma coisa divertida. A própria Hermès usa muita animação, muitas cores, então essa ideia de que o luxo necessariamente é uma coisa super careta, super tradicional, isso não Entendi. existe. E acho que tem um atributo que você falou agora há pouco, do savoir-faire, né? E eu já vi muita coisa, e isso me chama muita atenção, dado o momento de mercado, principalmente de marcas europeias, valorizando a produção. Uhum. E até trazendo o intangível para algo que é bem tangível. Produção é tangível. Então, quando a gente fala de moda, em geral, a gente está falando, este algodão é de melhor qualidade. Ponto. Uhum. E o que eu vi foram muitas marcas falando, esta bolsa foi costurada na Itália. Uhum. Ela tem um atributo da manufatura, do craftwork, né? Eu já vi, inclusive, essa palavra. Uhum. E muito ligado Pausa. ao... E muito ligado ao... Erro de gravação, a gente coloca ali Não tem problema, rapidinho, tá faz ótimo. parte. E muito ligado à regionalidade, né? Então, Sim. a matéria-prima italiana no mercado italiano para uma marca Uhum. italiana, isso é muito Sim. forte. E aí, falando de regionalidade, como é que tu enxergas o luxo Brasil? O Brasil entende luxo enquanto mercado? O Brasil produz luxo enquanto mercado? Como é que é essa visão, falando exclusivamente? Porque eu vejo o Brasil fortalecendo muito o posicionamento de marcas, eu vejo marcas indo muito bem para fora, mas eu conheço pouco do luxo brasileiro. Então
assim, polêmico, porque se a gente for olhar de novo esses atributos do que faz uma marca, né, ser de luxo, a gente não tem uma marca de luxo brasileira de moda, eu tô falando, né? Isso em nível de impacto ou em nível de De posicionamento? De posicionamento, posicionamento. posicionamento. Mas quando a gente fala de luxo, existe o luxo que ele é indiscutível. Então, por exemplo, se eu te mostrar um jatinho, Sim. né, super moderno e tal, aquilo ninguém vai discutir. Se eu te mostrar a própria Louis Vuitton agora lançou com a Porsche, o Porsche da Louis Vuitton. Tá. É É indiscutível que aquilo ali indiscutível. é luxo. Agora, existe um luxo que ele é muito individual. Uhum. Né? Então, às vezes, tem marcas que não cumprem esses requisitos, mas que elas são percebidas pelas pessoas como marcas de luxo. Então, a gente tem marcas brasileiras que têm alguns desses atributos, algumas até mais do que outras marcas que são percebidas dessa forma. Por exemplo, vou te dar um exemplo, Natália Tolentino, que é uma Tá. marca de bolsas brasileira que faz as bolsas 100% à mão. Ela trança as bolsas, ela tem uma técnica, ela tem um savoir-faire, Uhum. ela faz à mão. Isso que tu falou da manufatura, também um dos atributos do luxo, que é a artesania. O Ah, luxo é feito à mão. Apesar de muitas marcas terem terceirizado suas produções e às vezes só colocam o selo lá né, finalizam a produção ou na Itália ou na França, mas o luxo tradicional, ele é feito à mão. Então, nós temos aqui no Brasil algumas marcas sim. que fazem todos os produtos à mão e que entendem essa responsabilidade de manter essa tradição, porque o luxo, ele tem essa responsabilidade de manter, de proteger o feito à mão. Porque se não for o luxo, vou te dar um exemplo da própria Hermès. As bolsas da Hermès, né, a Birkin e a Kelly, elas são costuradas com o mesmo ponto que as celas que eles faziam, as celas de Dos cavalos. cavalo da Hermès, que chama ponto cellier. É um ponto duplo, né, que eles usam 2 agulhas, enfim, é um negócio super difícil de fazer. E assim, não tem porquê em 2026 alguém racionalmente usar esse ponto, se Uhum. não for pela preservação da cultura. Então, uma marca que não é de luxo, ela não está preocupada com preservação de cultura, ela está preocupada com o custo. Quanto custa fazer esse ponto e o que eu ganho fazendo esse ponto? Perfeito. Muito pouco. Se eu conseguir entregar o mesmo atributo com a mesma qualidade, sem Exato. mudar. Eu lembro bastante, falasse agora até por conta dos cavalos, da produção da Heineken. A Heineken era muito ligada, eu não lembro exatamente no que, mas a cavalos, no início da produção deles. Isso aí já não existe mais há muito tempo, Só no storytelling, né? só no storytelling, Aham. mas no produto já não tem mais, até porque não é um Eu nem atributo que a sabia gente disso. sente. Eu lembro que eu vi isso em Amsterdã, assim, mas tu tem esses atributos que se perdem, de fato, desde que eu consiga manter o produto sem perder faturamento e assim por diante. Mas no luxo, então, isso não é um luxo que se pode dar, assim, né? Exato. Então, assim, eles têm essa responsabilidade de preservar a cultura. E aí, tem uma amiga que fala sobre luxo também, que é a Paty Bianco, e ela tem uma frase, assim, que virou a frase dela, que é: "O luxo não é fútil". E uma das coisas que ela fala é justamente isso, né. Por que que o luxo não é fútil? Porque se não for o luxo, quem vai preservar o que é humano? Quem permite essa lupa como o luxo permite, Exato. né? E claro que isso se traduz no preço também, Claro, né, no final isso tá na conta, mas a pessoa que compra itens de luxo, ela também compra por isso, porque ela entende que ela também é responsável por isso. Quanto de cultura, de savoir-faire a gente não perdeu da cultura brasileira com os indígenas, sim, porque não tinha uma marca para preservar isso, entende? entendo. Então o luxo ele tem essa responsabilidade. Interessante. Poderia ficar aprendendo a tarde inteira, mas a proposta é algo mais curto, então, antes de eu encerrar, só fala um pouquinho como que as pessoas podem saber mais de ti, seguir teus Uhum. conteúdos, por favor. Aham. Então, pode me seguir no Instagram, é Marcela Graziano, com um L só, um Z só. E eu procuro trazer esses conteúdos sobre luxo de uma forma bem próxima,
sem essa coisa, esse distanciamento que é muito comum no luxo. Quando eu comecei a produzir conteúdo sobre esse assunto, foi muito pensando nisso, porque, eu achava muito distante. A gente tinha 2 extremos, né, a gente tinha aquela pessoa as marcas de luxo se posicionando acima muitas vezes, e a gente, achando que talvez aquilo não fosse necessariamente pra gente, uma coisa muito distante, e a gente tinha um outro tipo de influenciadora que fazia conteúdos muito voltados para o consumo. Uhum. Unboxing, "Ai, olha eu na loja", coisas do tipo. Então, o meu conteúdo ele é muito focado, principalmente em ajudar primeiro, fazer as mulheres entenderem, o valor, né, por que que uma bolsa custa R$ 20.000, para começar, né, porque temos, assim, 20 é a entrada. E parênteses, hoje eu entendo um pouco mais. É, Obrigado. e principalmente ajudar elas em tomar a decisão de quando elas vão comprar uma bolsa. Uma vez eu fiz uma pesquisa com as minhas seguidoras e perguntei quem que já tinha se arrependido de ter comprado alguma bolsa. E foram 53% das mulheres já tinham se arrependido de comprar algum Nossa, modelo. E isso acontece por vários motivos, às vezes, a bolsa não atendia, era muito pesada, enfim, inúmeros motivos. Mas a minha ideia era justamente trazer informação para tentar diminuir esse índice, né. E também ser um espaço em que elas possam trocar sem serem julgadas, porque existe muito julgamento, perfeito. né, no mercado. Então as pessoas, quando a gente vê, às vezes na própria família, a mulher ascendeu financeiramente, a família ainda não, ou os amigos não, e se ela for falar que vai comprar uma bolsa de 20, 30 mil reais, todo mundo vai achar que ela é maluca. Então ela não tem nem com quem conversar. E de vez em quando ela não fala, mas a bolsa fala por ela, né. Exato, exato. Então, assim, ela se sente mal, ela se sente culpada. Muitas vezes, já ouvi inúmeros relatos de mulheres que compraram a bolsa e não conseguiram usar, porque sentiam vergonha, tinham medo de serem julgadas. Então, a ideia é tentar desmistificar um pouco esse assunto para elas se sentirem mais livres, né. Legal, tá mandando muito bem com isso, com certeza ajudando várias mulheres nesse assunto aí. Obrigado pela Feliz. conversa. Obrigada.